Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 12, versos de 38 a 40. Marcos, capítulo 12, versos de 38 a 40, dando continuidade à exposição devocional, ao estudo do livro de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Nós vamos apresentar o que o texto está dizendo aqui. E uma coisa interessante que nós vamos ver, e essa ligação que eu quero fazer, é nós percebermos que o grande perigo que todos nós, como crentes, corremos é nos tornarmos assim, fariseus. A gente olha para o tempo de Jesus e para os fariseus e a gente vê e sente abominação pelo tipo de comportamento que eles tinham e pela vida que eles levavam. Mas, por vezes, nós assumimos essa postura também no nosso dia a dia. Às vezes não como eles, que eram hipócritas de carteirinha, mas às vezes em determinadas áreas da nossa vida, e na realidade não há muita diferença. O que Jesus está falando aqui, está apresentando aqui, em geral, ele está falando para a liderança da igreja. Ele fala para a liderança da igreja, não. Ele fala da liderança da igreja. Eram os líderes da igreja, eram os cabeças da igreja, eram aqueles que ensinavam. E esses corriam um grande perigo, ou melhor, esses não, eles já estavam enlameados com a hipocrisia. Mas aqueles que estão à frente, os líderes, eles correm um grande perigo de se tornarem o que esses homens se tornaram. Não somente os líderes, mas todos nós corremos. Nós vamos ver aqui, na realidade, uma falsa religião. E o Senhor abomina isso. Nesse trecho da Escritura, a gente vai perceber como é odioso aos olhos do Senhor o pecado da hipocrisia e, consequentemente, a falsa religião. O que a palavra hipocrisia significa? A gente vê, não aqui, mas em outros textos, Mateus capítulo 23, o Senhor chamando ele de hipócritas. E o que significa a palavra hipócrita? Hipócrita significa fingidor. A hipocrisia significa fingimento, falsidade, mentira. E aí, no caso, falsa devoção. E é interessante a gente entender o contexto em que essa palavra foi produzida. Eu não sei se vocês já viram, não devem ter visto, mas geralmente, quando essa palavra era usada na antiguidade, porque ela vem da língua grega, ela estava atrelada ao teatro. Às vezes já apareciam duas máscarazinhas juntos com essa palavra. Por quê? Nesse contexto, no contexto greco-romano, no contexto grego, essa palavra dava a ideia de um ator que não se identificou com o seu papel. Então, o ator que não se identificava com o seu papel, ele era chamado de hipócrita. E aí, esse sentido, essa ideia, essa palavra, dá a ideia de uma desconexão entre a pessoa e aquilo que ela está fazendo.
E nós vamos perceber aqui, nesse texto, o Senhor nos informando a respeito de algumas maneiras pelas quais os homens, e aqui em particular os escribas, demonstravam essa hipocrisia com o objetivo de colher louvores para si. E é bem, na realidade, essa palavra é bem tirada, né, do contexto de teatro, de teatralização. Por quê? Porque o teatro é a representação. A pessoa que está ali, ela está representando um papel. Então, quando ela não representa bem aquele papel, ela está sendo um hipócrita. E aí ele começa dizendo assim no verso, Jesus começa dizendo assim no verso 38, guardai-vos dos escribas. Ele vai nos dar uma lista daquelas coisas que demonstravam a hipocrisia e a falsa religião que eles apresentavam. É interessante nós começarmos por essa palavra, guardai-vos dos escribas, que é eu acho que é uma tradução idiomática, creio eu. O que seria uma tradução idiomática? Não é uma tradução literal, palavra por palavra, mesmo porque não há uma relação um para um na língua, né? Nas línguas. Mas é uma tradução idiomática. Por quê? Porque, na realidade, ele estaria dizendo assim, não olhem para eles, evitem esses homens, deem as costas para eles. A palavra usada aqui no original tem a ideia de olhar e perceber alguma coisa. Então, quando ele diz guardai-vos, a nossa tradução diz guardai-vos é nesse sentido. Não olhar, evitá-los, dar as costas para esses homens. Lá em Mateus capítulo 23, abram aí Mateus capítulo 23. Eu acho que, certa vez eu estava lendo um livro, e esse livro dizia o seguinte, a pior coisa que pode existir no mundo é um pregador, é um homem que mostra o caminho, mas que não anda por ele. Que apresenta a salvação de Cristo aos homens, mas que ele não a tem, não tem essa salvação. Olha que é interessante aqui, que está em paralelo com Marcos, quando ele diz assim, guardai-vos. Diz assim, fazei e guardai tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eu acho que a pior coisa que pode existir no homem é esse tipo de comportamento. A hipocrisia. Homem que sabe e ensina o certo, mas não vive esse certo. E aí nós podemos nos ver nisso aí. Todos nós podemos olhar como se estivéssemos olhando num espelho e contemplar a nós mesmos. Jesus apresenta uma lista pela qual esses homens mostram as suas inclinações. A primeira, quando ele diz assim, guardai-vos os escribas que gostam de andar com vestes talares. Essas vestes talares eram vestes que ostentavam luxo, que demonstravam posição. Eram geralmente as roupas usadas por reis, sacerdotes e pessoas de posição. Significa que eles queriam ser reconhecidos pela roupa que eles usavam. Eles usavam uma roupa, uma determinada vestimenta para serem reconhecidos. Aquele homem é assim, aquele homem é assado. E a gente podia até contextualizar. Existem muitos pastores que gostam de usar terno. Não sou contra terno, não. Mas que gostam de usar terno para demonstrar que são pastores. A Igreja Católica tem toda aquela vestimenta e aquela ostentação. A gente vê João Calvino nas suas institutas falando sobre essas coisas. A ostentação que existe em todo aquele vestuário. E o que está por trás disso é esse mesmo sentimento. Desejo de ser reconhecido. Desejo de ser visto. De ser honrado pelos homens.
Mas não somente dessa forma, nós vamos ver que esses elementos que são colocados aqui, todos apontam para o mesmo comportamento. Eles gostam de andar com vestes suntuosas, vestes que demonstram a sua posição. Lá no capítulo 23 de Mateus, ele diz assim, sobre alongar as franjas e os filactérios. As franjas e os filactérios eram ornamentos usados nas roupas e que representavam, de certa forma, a oração, não é isso mesmo? A oração. Então, quanto mais, a ideia que nós temos é quanto mais esse homem é um homem piedoso, mais ele ora. Então, ele fazia questão de apresentar essas coisas. E aí ele continua, Jesus continua mostrando as inclinações desses homens pelas suas atitudes. Eles gostam de andar com vestes que demonstrem a sua autoridade, que as pessoas reconheçam que ele é uma pessoa importante. Eles gostam das saudações nas praças. E a ideia aqui não é aquela saudação amistosa, não, mas é o reconhecimento público de que eles são quem são, da sua proeminência, do seu cargo. Eles querem demonstrar isso. Então eles gostam quando as pessoas apertam a mão dele ou falam, fulano de tal e tal. Eles amam essas coisas. E não só isso, mas as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que são lugares de honra. Essas primeiras cadeiras na sinagoga eram os assentos localizados em frente da plataforma, no qual ficava o líder da oração e o líder, ou melhor, o leitor das Escrituras. Então eles gostavam de ficar ali porque aquilo ali era um lugar de proeminência. Toda a comunidade, toda a congregação estava olhando para eles. Então eles gostavam disso. Gostavam de estar à frente. Gostavam de estar sentados ali, porque ali, estar sentado ali, era uma indicação de honra. Eles também gostavam dos primeiros lugares nos banquetes, porque era um lugar especial. Abram aí Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 8 e 9. Jesus vai nos advertir de dar o melhor assento num banquete a uma outra pessoa. Não procurar esse assento. 14, 8 e 9. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o seu lugar. A Bíblia diz que a gente não deve louvar a si mesmo, mas que os outros nos louvem. Era isso que esses homens estavam fazendo. Estavam dando louvor a si mesmo com as suas atitudes. Eles gostavam de aparecer. Eles gostavam de ser líderes. E no nosso contexto, nós vemos pessoas que quando perdem, às vezes, uma função como presbiterato ou diaconato, uma função de posição na igreja de destaque, essas pessoas se entristecem. Essas pessoas, às vezes, até saem da igreja. Não entendem que é a vontade de Deus na sua vida. Isso é uma coisa que a gente estende para todo o campo das nossas realidades. Estava vindo conversando com o Rafael ali, estava no carro, e ele estava falando de um concurso que fez e que vai passar aí o tempo, o período de convocação, e aí o pessoal vai entrar na justiça e aquela coisa toda, né? E até esqueci o que eu ia dizer, mas desculpem, queridos. Mas o que nós estamos vendo aqui é o desejo
de assumir a primazia. Lembrei. Eu disse que esse tipo de sentimento se estende a todas as áreas. Nós entendemos que a vontade de Deus, quando um homem sai de uma determinada posição, quando um pastor não é eleito numa igreja, quando ele não fica em determinado lugar, é saber entender que essa vontade de Deus. É o exemplo que eu dei ali do Rafael. E eu estava conversando com ele. Pode ser que ele não seja chamado, ele passou no concurso. E seria injustiça se ele não fosse chamado, porque ele está dentro do número de classificados. Mas entender que se mesmo assim, injustamente ele não for chamado, essa é a vontade de Deus para a vida dele, ele vai ficar tranquilo com relação a isso. Então percebam como esse tipo de sentimento ele pode extravasar em outras áreas das nossas vidas que às vezes não tem nada a ver com aquilo que o que nós estamos dizendo aqui, a questão do orgulho, da primazia, mas é entender antes de tudo a vontade de Deus para as nossas vidas. Veja como uma coisa está ligada à outra. Eles deveriam entender isso, mas eles não entendiam isso. Por quê? Porque eles amavam honra, eles amavam o poder, eles amavam o reconhecimento. Por isso que eles faziam essas coisas. Por isso que eles se vestiam de forma como todos reconhecessem que eles eram escribas e doutores da lei. As pessoas vinham perguntar para eles como se interpretar a Escritura, então aquilo enchia o coração orgulhoso deles, porque eles amavam essas coisas, gostavam que as pessoas reconhecessem e saudassem esses homens em praça pública. Eles gostavam, como os nossos políticos hoje, e nós vemos isso dentro da igreja. Mas não só isso. É interessante que esse tipo de comportamento leva à desonestidade. Esses homens eram desonestos, eram ladrões. Percebam como um pecado chama outro pecado. No verso 40 aqui diz que esses homens devoravam as casas das viúvas e para justificar faziam longas orações. E aqui a ideia de alguém que se engorda, que se beneficia financeiramente de uma outra pessoa, aqui de mulheres solitárias, mulheres que não tinham marido, mulheres que não tinham um homem para protegê-las, principalmente no ambiente em que se vivia naquela época. Uma mulher solteira, ela não tinha voz, porque ela era representada pelos seus maridos, os homens. O que esses homens faziam? Eles extorquiam essas mulheres. Às vezes eles tinham o controle dos seus bens e manuseavam da forma como eles achavam melhor. Ou muitas vezes pediam para que essas viúvas contribuíssem mais do que fosse razoável para elas, financeiramente, como nós vemos hoje em dia nessas igrejas por aí. Ou muitas vezes eles ofereciam ajuda para acertar as suas heranças, porque o marido falecia e deixava todos os seus bens para essa mulher e ela estava sozinha, não tinha ninguém para fazer isso. Então esses homens, a igreja assumia esse papel e o que eles faziam? Eles tomavam para si mais do que era justo. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo nesse comportamento uma certa forma de simonia. E o que é simonia? É venda ilícita das coisas sagradas ou de benefícios eclesiásticos. É o que você vê lá em 1 Timóteo. Abram aí 1 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo. Desculpa, é 1 Timóteo capítulo 6.
Escrevi aqui uns 5, nem sei porquê. 1 Timóteo capítulo 6, verso 5 e 6, que diz assim: altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O apóstolo Paulo está dizendo assim, de certa forma: olha, existem pessoas que se utilizam do evangelho para ganhar dinheiro, para se beneficiar. É o que esses homens estavam fazendo. Por causa da sua posição, eles estavam tirando proveito financeiro de uma pessoa que estava desprovida, às vezes, de uma proteção maior. Eles se aproveitavam dessas pessoas por meio da religião, tirando proveito disso. E, de uma certa forma, está relacionado à simonia. Esse nome vem de Simão, o mágico, que queria comprar o poder do Espírito Santo com o seu dinheiro. Porque viu os apóstolos agindo de forma poderosa e disse: eu quero esse poder, e queria pagar por isso. E Pedro o repreende de uma forma severa, dizendo que o coração dele era um coração maligno e que ele deveria pedir perdão a Deus para não ser destruído por causa desse sentimento. E parece aqui, quando diz que faziam longas orações, a ideia aqui é um pouco confusa para alguns comentaristas, mas seria mais ou menos dar aparência de santidade a essas coisas, ao seu roubo, a essa extorsão. Com longas orações bonitas. É o que nós vemos hoje. Como se prega hoje o Evangelho. É o que nós estamos vendo aqui. O que nós percebemos? A falsa religião. O Senhor está condenando esse tipo de comportamento odioso. Você demonstrar uma coisa que você não é, hipocrisia, e você se aproveitar da religião para tirar proveito, e nós vamos perceber que uma coisa vai gerar a outra. E infelizmente isso tem acontecido hoje no nosso mundo, porque a gente às vezes pensa: olha os fariseus, olha o comportamento deles. Não, isso não acontece hoje. Acontece com outra capa, mas acontece. Homens que se utilizam da religião para ter proeminência sobre as outras pessoas, para ser honrado, para ser reconhecido, porque amam essas coisas. Isso é pecado. Homens que apresentam uma profissão de fé vazia. Por fora, bonito. Por dentro, oco, sem nada. São religiosos, apresentam aquela religiosidade, aquela exteriorização religiosa, mas dentro do seu coração estão distantes do Senhor. Pregam, falam e não fazem. Queridos, nós todos podemos cair numa situação como essa. E principalmente, eu acho que aqueles que pregam correm mais, que ensinam. Os pais correm mais esse risco do que outros, de ensinar uma coisa e não viver. Isso é hipocrisia. Isso é falsidade. E de todos os pecados que o homem pode cair, nada é mais odioso para o Senhor do que essa falsa profissão de fé, do que a hipocrisia. A gente não vê palavras tão ásperas quanto essas proferidas
por Cristo em outros lugares. Mas veja como ele fala com esses religiosos de uma forma dura. E não só ele, João Batista também. Como é que João Batista chamava esses homens? Raça de víboras. Raça de víboras. E ele dizia que esses homens estavam fugindo, tentando fugir da ira vindoura. A ira de Deus estava sobre eles e eles tentavam fugir. E essa fuga se dava como? Por essa aparência exterior, por esse fingimento. Através disso, era uma tentativa de fuga, de fugir da ira de Deus que estava sobre ele. E ele diz, produzam então frutos de arrependimento. E aí ele toca a pedra principal, que é o coração. O coração do homem. A coisa mais terrível que pode existir nesse contexto é fingir uma religiosidade que você não tem. Fingir essa religiosidade enquanto você está servindo ao mundo. E nós temos que ter cuidado para não cair nisso. Porque nós, os crentes, somos extremamente tendentes a esse tipo de pecado. O Senhor Jesus está nos advertindo de uma falsa profissão de fé, de uma falsa profissão religiosa, demonstrada aqui por meio de um desejo pecaminoso de querer ser alguém, de querer ser reconhecido, de querer ser honrado acima dos outros. Isso é pecado. Isso é orgulho que existe no coração de um homem. Nós olharmos para a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que ele não tinha esse tipo de pretensão. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver o apóstolo Paulo aparentemente usando esse tipo de artifício quando ele diz que ele, mais do que todos os outros, era judeu, nascido numa tribo judaica, que tinha sobre si as heranças, que tinha sobre si a descendência do Cristo, e fariseu de fariseu. Ele dá a sua lista ali de todas as suas realizações humanas. Ele diz que tudo aquilo ali não vale nada para ele. Mas ele faz aquilo ali para se contrapor àqueles homens, aqueles falsos obreiros, como ele chama, obreiros fraudulentos, ministros de Satanás, a maneira como a expressão que ele usa para esses homens. Por quê? Porque eles sempre estavam querendo se sobrepor aos outros. E o apóstolo Paulo era uma pessoa simples. O apóstolo Paulo era um homem falando das suas capacidades humanas e dos seus dons fora do comum, mas as pessoas olhavam para ele e não davam nada por ele, porque ele era um homem simples, era um homem humilde, como deve ser o servo de Cristo. Um homem que fica se ostentando, um homem que quer aparecer, um homem que quer ter proeminência, que procura sempre os primeiros lugares. Esses homens estão distantes do Senhor. É nesse contexto que nós devemos lembrar que o maior no reino dos céus é aquele que serve. É aquele que serve. E Jesus, não só aqui, mas em vários lugares na Escritura, ele vai reprovar todo o fingimento religioso. Por quê? Porque os verdadeiros seguidores de Cristo são pessoas simples, são pobres de espírito, que se assemelham a crianças, como diz o texto de Marcos, capítulo 10, verso 15, que diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele.
o Senhor Jesus também condena, nesse contexto, o uso da religião para proveito próprio. Marcos capítulo 11, verso 17. Nós vamos ver uma situação semelhante. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esses homens estavam aproveitando-se da religião ali para ganhar dinheiro. E nos nossos dias nós temos exemplos semelhantes. Quando é época de eleição, né? Quando é época de eleição. Outras pessoas que vêm na igreja promover o quê? Os seus CDs, os seus livros. Né? Diferente do que nós fazemos nesses nossos congressos, que estamos oferecendo literatura, né? A um preço bastante em conta, para que as pessoas tenham acesso. E existem até irmãos que cobram unicamente o preço de custo, juntamente com a despesa do frete, para que essas coisas cheguem a nós de forma mais barata, mais em conta. Mas, por outro lado, você tem pessoas que querem se aproveitar e aí colocam gospel. Porque hoje é um nicho de mercado que dá dinheiro. Sabe o que acontece com esses? Olha o que ele diz lá no finalzinho. Estes sofrerão juízo muito mais severo. E por quê? Porque eles conhecem a lei de Deus, eles conhecem a palavra de Deus. E para esses, a punição será mais severa, será mais dura, porque eles conhecem a palavra e mesmo assim, eles agem da forma como agem. Lá em Lucas capítulo 12, verso 47, nós vemos isso mais claramente quando a Escritura diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele penetra no mais profundo do nosso coração. Ele conhece os nossos sentimentos falsos, piedosos, que tentam se esconder atrás das nossas reais intenções, das nossas ações, melhor dizendo. O Senhor conhece. Conhece. E nós, como crentes, devemos estar atentos a esse tipo de coisa. Porque nós reprovamos as atitudes dos fariseus. Mas nós buscamos isso no nosso dia a dia. Às vezes o nosso sistema religioso ele está sustentado em cima de concepções e comportamentos como esse. Não era para ser assim. Não é para ser assim. Davi, certa vez, escrevendo no Salmo 139, lá no verso 23 e 24, ele nos dá a verdadeira solução para nós crentes, que podemos cair sem saber nessas artimanhas da carne de Satanás. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se nós entendermos qual foi o contexto que Davi escreveu isso, nós vamos ver a piedade e o temor desse homem. Provavelmente, Davi estava sendo acusado
de alguma coisa que ele não fez. E pelas circunstâncias, parece, isso poderia se encaixar claramente na situação ali de Saul, perseguindo e difamando Davi a respeito da sua lealdade, não somente para com ele, mas para com o povo de Deus. E parece que todas as circunstâncias apontavam para isso. E nesse contexto em que ele estava sendo apertado por todos os lados, não somente oprimido fisicamente, não sendo uma perseguição somente física, mas também uma perseguição psicológica, ele estava sendo afetado por aquilo que as pessoas estavam dizendo a respeito dele, ele escreve esse salmo, dizendo que estava limpo diante do Senhor. Esse salmo significa isso. E ao final do salmo ele diz: sonda-me e conhece o meu coração. Ele deixa uma possibilidade diante do Senhor. Mesmo estando certo em toda aquela situação, tá? Para que houvesse alguma coisa dentro dele que estivesse errada. Davi conhecia o seu coração. Calvino, certa vez, escreveu que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A Escritura diz que o coração do homem é enganoso. Sonde as suas atitudes. Eu já me peguei muitas vezes fazendo a coisa certa, mas com a intenção errada. Sonde o seu coração. Não somente nos seus atos do dia a dia, mas nos seus atos também de devoção ao Senhor. Porque corre o risco de nós estarmos vivendo uma falsa religião. Corre o risco de nós estarmos apresentando alguma coisa que nós não temos no nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós queremos, nesse momento, Pai, te agradecer pela Tua palavra e clamar diante do Senhor, ó Pai, a respeito da nossa vida. Senhor,